Pessoal, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo a esse canal que é feito especialmente para você. Eu sou o professor Carlos Dias e trago para você fatos e feitos históricos. E hoje vamos trazer algo bem interessante, que a câmera fotográfica. A câmera fotográfica, a câmera, né, de forma geral, faz parte do nosso dia a dia. Quem de nós hoje não postou já uma foto, né, nas redes sociais? Como poderíamos ficar sem um casamento se não tivesse a cobertura de um fotógrafo registrando cada momento, registrando o beijo, o momento que coloca a aliança, ou então até mesmo a celebração nas igrejas, né, o fotógrafo ali todo o tempo registrando. Então, a câmera é algo que nasceu, que faz parte do nosso dia a dia. Essa aula só é possível chegar até você por causa da invenção da câmera. Aqui estou falando diretamente com a câmera, né? E essa vai ser reproduzida, vai chegar até a sua casa através da televisão, mas graças à câmera que é possível isso. A câmera é utilizada para ganhar o pão de cada dia, aqueles que vivem da câmera, da arte de fotografar. Tem pessoas que vivem da arte de fotografar pássaros, né? Através de registrar pássaros, descobrem pássaros, plantas. Então a câmera é algo que faz parte do nosso dia a dia, é algo que veio para ficar. Com toda a modernidade, com toda a nossa tecnologia, até mesmo os nossos celulares, tem celulares que tem 3, 4, 5 câmeras, tem celular que a resolução é melhor, a qualidade é inferior, mas essa invenção veio para ficar para nós. Então, você já pensou quando que surgiu e como que eles conseguiram descobrir isso tão mágico, tão maravilhoso, que faz parte do nosso dia a dia, a câmera fotográfica? Então trago para vocês aqui que interessante. Aqui vocês percebem que temos uma imagem, tá? Uma imagem capturada, uma imagem do Pexel que eu capturei na internet. E aqui temos uma sala escura. Tá? Então são duas realidades. Então a câmera é resultado de um estudo de duas descobertas. Primeiro, a questão da luz, tá? A chamada câmara escura, e a questão de reações químicas. Aqui, nas reações químicas, eu não vou citar muito esses detalhes, o que reagiu, colocou com papel, não vamos entrar muito nesses detalhes não, né? O interessante é nós trazemos esse fato para você ter conhecimento. O que aconteceu? Eles perceberam que um quarto escuro, um local escuro, com a imagem pelo lado de fora, essa paisagem aqui, ela é projetada por esse furo, tá percebendo aqui, ó, aqui nós temos todo fechado, e agora esse pequeno furo, esse pequeno orifício aqui, né, na parede, esse pequeno furinho na parede. Então projetou a imagem do outro lado. Isso foi possível por quê? Justamente por causa da luz, a luz do sol. E aqui prova já algo interessante, que prova que a luz segue em linha reta. Por quê? A luz que bateu aqui no topo projetou ao inverso aqui. A luz que bateu aqui no fundo, ela projetou aqui. Tá? Então nós temos a imagem, ela está praticamente invertida, por isso que você não está conseguindo enxergar, é uma imagem invertida. Aqui nós temos uma observação que foi feita em 1755, uma imagem novamente, uma natureza, e aqui um quarto escuro, um local escuro. Mesma coisa, através de um pequeno furo na parede, ou na janela, projetou a imagem ao contrário. Isso foram observações que foram feitas há muitos anos. Há registros de descoberta na China há 400 anos antes de Cristo. Há registro na China. Há registro na Grécia, né, Aristóteles, registro do Aristóteles, há 330 anos antes de Cristo, falando dessa câmara escura, tá? Então é chamado de câmara escura, que a luz se projeta através de um pequeno furo e projeta a imagem nesse escuro, a imagem na parede. Isso foi através de uma observação que eles descobriram. Então aqui agora nós temos a experiência agora para vivenciar isso aí. Nós temos aqui uma câmara escura, tá? E aqui do lado de fora nós temos uma imagem. Vocês podem perceber que a luz reflete de forma reta. Olha como é que está projetando.
Tá bom? Então, essa câmera que vai dar origem ao que nós chamamos de câmara escura. A projeção da luz, a projeção do que está aqui fora, para dentro dessa caixa, para dentro dessa câmara escura. Tá bom? Então, nós temos... Isso foi uma descoberta. E por que isso é importante importante para nós sabermos? Que a partir dessa observação, a partir desses detalhes que eles perceberam, que vai ser possível fazer a câmera fotográfica. Vai ser possível nós termos as câmeras dos nossos celulares. Então vamos lá, então, para nós continuarmos. Descobriram, então, fizeram alguns inventos, criaram algumas ferramentas, alguns mecanismos para utilizar essa descoberta da câmara escura. Primeiro, com a invenção das lentes, a partir de 1600, a partir do século XVI, com a invenção das lentes foi possível, aplicando lentes, aumentar a resolução, aumentar a quantidade, aumentar a qualidade sem prejudicar a imagem. E a primeira ferramenta que eles utilizaram? Primeiro eles começaram a utilizar para projetar a imagem, para reproduzir. Então, o que eles faziam? Pegava a imagem, colocava ela para reproduzir, para eles refazê-la por cima, que vocês podem perceber que a imagem está aqui, está sendo projetada em outra tela, e aqui eles faziam a pintura. Então, ela foi muito útil para quem não tinha habilidade de pintar, tá? Então, nós temos aí aqui é o mesmo princípio, para vocês compreenderem. Nós temos a caixa escura novamente, e aqui a imagem está para lá de fora. Eu fiz esses desenhos aqui, só rabisquei, só para a gente compreender o princípio, tá? Não colocar um desenho muito sofisticado. Então, o desenho está sendo captado pela lente, passa no orifício da caixa, e ele reproduz aqui dentro. Vocês estão vendo que essa mesma imagem ela está sendo reproduzida aqui. E qual que era a utilidade disso? O artista conseguia pegar essa imagem que estava sendo reproduzida e reproduzir ela, passava para o papel, ele desenhava por cima, vamos dizer assim, a partir dessa imagem, tá? Então isso foi muito importante, porque muitas fotos antigas não eram realmente uma fotografia que captou a imagem. Na verdade, captou a imagem, ela foi reproduzida, ela foi redesenhada, tá? Então nós temos aí, a partir dessas descobertas, a partir desses inventos, a partir desses princípios, nós temos o Ângelo Sala. Em 1604 ele fez a seguinte observação científica. Isso aqui que vai ser, como diz, o pulo do gato, para você compreender melhor. Ele é um composto de prata, escurecia quando exposto ao sol. Ele ficou pensando inicialmente ser por causa do calor. Então o que ele observou? Que no laboratório dele, no local que ele estava, um composto em um recipiente de prata, um vidro, né, que poderia pegar a luz solar, ele percebeu que esse composto de prata se escureceu. Ele viu que havia mudado a cor. A princípio, a ideia que acreditava que era pelo calor que estava sendo gerado pela luz, ou até mesmo o calor gerado pelo ambiente. E ele viu que não, que na verdade não era o calor, que na verdade era a luz. Em 1724 foi descoberto que foi a luz. O John Heineck, né? Ele fez uma experiência partindo do princípio do Ângelo aqui, e a experiência dele, ele utilizou o quê? Ácido nítrico, prata, gesso, e concluiu que a transformação da prata era, na verdade, porque ela estava sendo exposta à luz e não ao calor. E isso gerava um efeito interessante, porque quando batia a luz, ele projetava o que estava na frente, ele projetava naquele composto ali, registrava, marcava, vamos dizer assim, carimbava, para ficar mais claro para você entender. E o que nós vamos ter aí? Em 1826, nós estamos aqui no passando de 1600, agora estamos em 1826, o francês Geoffroy Niepce, né, ele registrou a primeira fotografia em uma placa de estanho. Então, a partir do princípio do Ângelo, observou que um composto de prata escurecia. O John, ele percebeu que em 1724, na verdade, não escurecia, não era por causa do calor, e sim porque era um material que era sensível à luz. A descoberta desse francês foi a seguinte: ele registrou a primeira fotografia numa placa de estanho, coberta um derivado de petróleo fotossensível chamado betume da Judéia. Esse aí é um composto de asfalto, vamos dizer assim. Após cerca de 8 horas de exposição à luz solar.
Imagine você conseguir fazer uma foto a partir de 8 horas. Imagina hoje, nós fosse fazer uma selfie geralmente bate uma selfie ali, é questão de segundos, né? Você tira uma, tira duas, depois ainda escolhe, vê qual que ficou melhor. Esse material da experiência dele ficou exposto 8 horas à luz solar. E aqui é a primeira fotografia. Calma, não assusta não. Talvez você pensou aí que é aqueles exames que as mulheres fazem para ver a criança, né? Durante a gestação. Não é bem isso não. Ele pegou uma caixa escura, colocou lentes nela e colocou sobre a janela, no parapeito da janela da casa dele. Então o que nós temos aqui? Aqui, essa parte que vocês estão enxergando aqui é o telhado da casa dele. Essa parte aqui é outro telhado, que é uma pequena torre que tinha na casa. Esse ao fundo é um cílio no local que ele estava. Aqui nós temos uma árvore, tá bom? Aqui bem no fundo aqui é uma árvore. Então essa é a primeira fotografia que você tem conhecimento no mundo, tá? É a primeira fotografia. Para quem já viu ultrassom, talvez ficou mais fácil para ver, né? Eu lembrei agora do exame que as mães fazem para ver as crianças, né? Quando você começa a olhar as crianças ali no ultrassom, você custa identificar a imagem, aí quando você percebe, aqui tá a cabecinha da criança, tá o bracinho. Então essa é mais ou menos essa fotografia, a primeira fotografia realizada no mundo. Qual que era o problema? O problema era as lâminas continuavam sensíveis à luz. Ou seja, após o exposto ao sol, revelava a imagem. Mas ela continuava revelando a imagem continuava, ela não parava, não interrompia. Então isso fez com que eles tivessem que criar outros meios. Então o Jacques Mandé Danguerre, tá? Danguerre, ele conheceu o Niepce e continuou seus estudos. Ele já tinha, o Danguerre já tinha um estudo. O que ele fez? Uniu ao Niepce para poder dar continuidade ao estudo nessa possibilidade de transferir uma imagem para uma placa. Só que o Niepce faleceu, né? Ele faleceu e ele continuou, né? Conheceu o Niepce e os estudos continuou após o falecimento. E esse aqui, o Danguerre, ele conseguiu essa fotografia a partir do princípio, do conhecimento que ele tinha, do conhecimento do Niepce. Isso aqui revelou a primeira fotografia. Tá? Não é a primeira, né? É a fotografia dele mesmo. Fez uma fotografia dele. Aqui nós temos interessante, ele é francês, mas ele morava no Brasil, morava lá em Campinas, em São Paulo. Inclusive essa foto, ela é da Unicamp, uma foto do Centro de Memória da Unicamp. Era um francês, Antoine Hercule, né? Ele morava em Campinas, em São Paulo. Ele levantou um processo fotográfico em 1833, ou seja, o princípio dele é anterior ao do Niepce aqui, ó. Do Danguerre, o princípio dele, em 1833. E ele batizou com o nome de Photographe, tá? Então, que é o nome que nós damos hoje de fotografia. Porém, como ele estava fora do cenário europeu, que estava aqui no Brasil, essas outras invenções, essas outras descobertas na Europa, ele ficou fora do conhecimento, ele não obteve reconhecimento, mas ele conseguiu fazer uma fotografia, tá? Isso aqui é interessante. O George... O que ele descobriu? Na década de 1870, esse cara nada mais, nada menos, é o cara que inventou a Kodak. Tá? Ele considerava a maneira de fotografar muito complexa e queria melhorar o processo. Então o que ele fez? Ele inventou a máquina Kodak, ele inventou os rolinhos. Talvez você já viu na casa dos seus avós, na casa dos seus pais, ou talvez você tem na sua casa. Eu tenho na minha casa os rolinhos de fotografia de filme. Então qual que era o princípio? Em vez de usar placas de vidro para estar revelando as fotos, a vantagem das placas de vidro, quando colocava nas caixas que batia a luz solar, que revelava a partir de uma mistura que eles faziam, passava sobre uma gelatina sobre a placa, é que a placa de vidro ela poderia ser revelada depois, um bom tempo depois. Mas qual que era o problema? Para transportar essas placas, para reproduzir essas placas. E ele conseguiu fazer justamente os filmes enrolados. Fazia os filminhos enrolados e lançou a câmera fotográfica. Então ele colocava nessa câmera
nessa câmera esse rolo, você batia a foto até 100 fotos, você apertava um botão, ele registrava a foto. Aí o próprio mecanismo passava para frente, batia outra foto. Depois você pegava essa máquina e entregava para eles, mandava para eles, revelava as fotos e devolvia para você. Tá? Então, foi uma grande invenção a questão da máquina fotográfica, a Kodak. Com isso, pessoal, nós temos aí então essa grande invenção, essa grande criação que nós utilizamos hoje, nos dias de hoje, até hoje, no nosso dia a dia, nas nossas redes sociais, tá? Essa grande invenção que foi um longo processo. Imagine vocês, uma descoberta de 400 anos antes de Cristo na China, ou 330 anos na Grécia Antiga, tá? Ou até mesmo na Pérsia também houve essa descoberta da câmara escura, que hoje está sendo utilizado por todos nós, nos nossos celulares, nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia. Espero que você tire muitas fotos, espero que você registre muitos momentos da sua vida, porque fotografar é registrar momentos, fotografar é registrar momentos felizes, até mesmo momentos tristes, mas é uma forma de registrar para perpetuar no tempo. Muito obrigado por participar e até a próxima aula.